Olá! Última aula! Hoje vamos concluir os arcanos menores. Uhul! Vambora! Então, naipe de copas. Elemento água, função psicológica do sentimento. Simbora! O mito que representa o naipe de copas nos arcanos menores é o de Eros e Psique. É uma história de amor, né? O naipe é de copas, função do sentimento, nada mais pertinente, né? Então, vamos lá na história de Eros e Psique. Como de hábito, como a gente fez nos outros três naipes, eu vou ler o texto aqui na íntegra, que fala da história de Eros e Psique. Isso é para contemplar quem porventura não tenha o livro. Caso você tenha, querendo adiantar aqui o vídeo, sem problema. Eu só vou ler o trecho aqui das páginas 117, página 118, tá? Então, finalmente, uma história menos pesada, né? Um romance, como não podia deixar de ser no naipe de copas. Então, vamos lá. Na realidade, a lenda de Eros e Psique é o desenvolvimento e o amadurecimento dos sentimentos e a capacidade do relacionamento com outra pessoa. De certa forma, é uma jornada, uma viagem, mas diferente da grande jornada do louco pelos arcanos maiores, pois se trata de uma aventura específica que diz respeito ao tema central do coração humano. Psique, em grego, a palavra significa alma, era uma princesa de grande beleza e de quem a própria deusa Afrodite tinha ciúmes. Ela ordenou ao seu filho Eros, o deus do amor, que castigasse a audaciosa mortal. Logo depois, um oráculo mandou que o pai de Psique, ameaçado de terrível calamidade, levasse a filha a um rochedo solitário, na qual ela se tornaria vítima de um monstro. Mas, quando Eros viu a jovem que deveria ser sacrificada, ficou tão surpreso com a sua beleza que levou um tombo e acabou picando-se com uma de suas flechas, aquelas que usava com tanta eficiência para incutir amor, tanto em mortais quanto em deuses. E assim, Eros apaixonou-se por quem sua mãe lhe ordenara destruir. Tremendo, mas resignada, Psique aguardava em seu rochedo solitário a realização do oráculo, quando, de repente, ela percebeu que estava sendo levada gentilmente pelos ventos a um magnífico palácio. Ao cair da noite, quando Psique quase dormia, um ser misterioso apareceu na escuridão, dizendo-lhe ser o marido ao qual era destinada. Ela não podia lhe ver as feições, mas a sua voz era gentil e suas palavras eram cheias de ternura. O casamento foi devidamente realizado, mas ao alvorecer, antes de retirar-se, o estranho fez com que Psique prometesse nunca tentar ver o seu rosto. Psique não era infeliz com a sua nova vida e nada lhe faltava, com exceção da deliciosa presença do marido, que somente a visitava durante a noite. A sua felicidade teria continuado dessa maneira, não fosse por suas duas invejosas irmãs, que plantaram a semente da suspeita em seu coração
dizendo que o marido devia ser um monstro horrível, já que lhe escondia o rosto. Tanto insistiram que uma noite, apesar de sua promessa, Psique levantou-se da cama que compartilhava com seu marido e acendeu uma lanterna, iluminando o rosto misterioso. Em vez de um monstro terrível, ela contemplou o mais lindo jovem do mundo, o próprio Eros. Ao pé da cama estavam a sua aljava e as suas flechas. Chocada, Psique virou-se em direção à cama, mas caiu e feriu-se com uma das flechas, apaixonando-se profundamente pelo jovem deus que ela, anteriormente, havia aceitado, porque ele a amava. Ao cair, ela despertou Eros, que a repreendeu por sua falta de fé, e imediatamente desapareceu. O palácio também desaparecera, e a pobre Psique encontrou-se novamente no rochedo solitário, no seio de um apavorante isolamento. No início, ela considerou suicidar-se e se jogou em um rio que estava próximo, mas as águas levaram-na delicadamente para a margem oposta. Dali em diante, ela passou a vaguear pelo mundo à procura do amor perdido. Perseguida pela ira de Afrodite e forçada pela deusa a submeter-se a uma série de terríveis provações. Entretanto, ela conseguiu superar todas as provas, assistida pelas criaturas da natureza, as formigas, os pássaros, os caniços. Ela teve de descer ao submundo, cujo acesso era proibido a qualquer ser humano. Finalmente, sensibilizado com o arrependimento de sua esposa, que nunca deixaria de amar e de proteger, Eros implorou a permissão de Zeus para que Psique se reunisse a ele. Afrodite esqueceu o seu rancor, e as segundas núpcias dos dois amantes foram celebradas com grande alegria. Ê, final feliz! Romance com final feliz. Já é. Que maravilha! Vamos embora! Então, o gênero aqui é romance, né? A gente já teve suspense, já teve drama, já teve aventura, né? No naipe de copas é um belo romance. O Ás de copas, como em todos os ases dos outros naipes, representa aí o potencial da carta, né? Então, aqui, como o naipe é de copas, ele representa um sentimento ainda num estado puro, né? Ainda por eclodir, né? Ele tá concentrado num grande potencial, né? Então, é o que essa carta aqui ela representa. E sempre o ás e as cartas da corte nos arcanos menores são representadas por deuses ou deusas da mitologia grega. No caso do ás de copas, quem representa a carta é Afrodite. Então, o ás aqui vai representar exatamente isso, né? O potencial de realização na área dos sentimentos. No tarô de Marcélia, esse aqui é o Ás de Copas. Tem a mesma simbologia. No 2 de Copas, né? Então do 2 ao 10, a gente tem a história em si, né? Então a gente percebe aqui na carta que é o momento em que Eros se aproxima de Psique, quando ela estava lá no rochedo, né? Então, tranquilo, né? Como eu já falei antes, os arcanos menores são muito diretos quanto ao seu significado, né? Então aqui representa uma aproximação, né? Um encontro, né? Então
o 2, ele tem aquela questão da polarização, né? E aqui no naipe de copas ele tem o caráter de união desses polos. Né? Então a gente pode prever aí, na área de relacionamento, né, alguém se aproximando para o início de um relacionamento. Ou também de uma reconciliação, né? Também pode falar sobre parcerias, né, sociedades e por aí vai. Arcano menor é muito direto. E aqui o 2 de copas no tarô de Marsella. O 3 de copas, né? Então ele vai, como todos os outros três, né? Mostra os primeiros resultados do naipe, né? Desculpa. Com a perspectiva de que vem muito mais coisa na história, né? Porque vai até o 10, então o 3 ele ainda está no início, né? Da história. Então o primeiro resultado aí é quando eles se unem, né? Ah, mas tem aquela restrição que ela não pode ver o marido, né? Mas é uma carta de celebração, né? Então tem aqui as três taças, né? E, enfim, é uma carta legal. É só que ela fala que não, a coisa não termina aqui. E o 3 de copas no tarô de Marsella. O 4 de copas mostra lá na história quando as irmãs invejosas começam a azucrinar a nossa querida Psique, né? E aí ela entrou na vibe e aí fez aquela besteirada toda que o Eros acabou vendo que ela não cumpriu o combinado, né? Então, aqui, é, se a gente for colocar a carta no número 3 como referência, né? É, ela mostra que já houve algo de errado, né? Depois aquela celebração toda, né? Pode ser, no caso aqui, né, ao pé da letra, uma decepção, né? Então a gente pode, é, numa leitura de jogo, levar para esse viés ou então a questão mesmo da fofoca, né? Então, dependendo do contexto do jogo, no ambiente de trabalho, enfim, né? Para a pessoa ficar atenta com as coisas que são ditas, né? E aqui o 4 de copas, no tarô de Marcella. No 5 de copas, né, a gente vê aquele momento em que a psique viu o rosto dele, do Eros, e ele ficou pé da vida e foi embora. Então ela cometeu uma traição em função do que havia sido combinado, que ela não podia ver o rosto dele, né? Então a massa aí desandou, né? Mas essa simbologia aqui das taças, né, quatro derrubadas e uma de pé, significa que ainda há uma esperança, né, que nem tudo está perdido. E é óbvio que ela fica arrependida pelo que ela fez, porque as consequências foram terríveis, né? Então, essa carta também pode falar de remorso. Então, se essa carta aqui sai, por exemplo, junto com o julgamento, né, vai potencializar essa questão da culpa que a carta do julgamento traz na sombra, como a gente já viu lá nos arcanos maiores.
E aqui, o 5 de copas no tarô de Marcélia. O 6 de copas, né, depois do problema que houve lá, ela fica vagando lá pelo mundo, né? E aí ela fica totalmente desiludida, né? Melancólica, tipo assim, nostálgica, né? Então essa carta passa um momento de extrema nostalgia, né? Que todos nós já de alguma forma já experimentamos em alguma situação da nossa vida, né? Então aqui ela está se remetendo ao passado, né? Então, se estiver falando, por exemplo, é, da morte ou do próprio julgamento, ou, né? Então essa questão do apego ao passado, né? Também pode potencializar. E esse pensamento aqui, no caso dela, é em função de um antigo amor, né? Então também é uma referência da simbologia dessa carta. 6 de copas. E aqui no tarô de Marcélia, o 6 de copas. 6 taças. 4, 6. Número 6. O 7 de copas é quando, lá na história, Afrodite intervém, né? Só que ela dá umas missões lá para Psique que vou te falar, é difícil de cumprir, né? Mas ela está obstinada, né, a fazer e também porque ela não tem muito a perder, né? Ela está querendo reconquistar o grande amor, então ela se submete aos caprichos lá da Afrodite. Então essa carta ela mostra que às vezes a gente está indo atrás de algo muito difícil de realizar. Então a gente pode trocar isso em miúdos, quando a gente está iludido, né, com alguma coisa. São os famosos castelos no ar. Você está sonhando com algo que é muito complicado de realizar. Porque assim, as cartas, isso é importante a gente ressaltar, embora na história a coisa continue, né, ela mostra o exato momento, né, do que está acontecendo ali. Então ela não sabe qual vai ser o desfecho. Está muito desfavorável o cenário para ela. Então tipo assim, eu vou meio que dar uma de louco, né? E vou o que der e vier. Então esse é o significado aqui do 7 de copas. Está aqui no tarô de Marcélia. 7 vasos, né? Jarros. Está aqui. 7 taças. O 8 de copas é uma carta muito complicada, né? Ela só perde para a carta do 3 de espadas. Lembra do 3 de espadas? É brabo, né? Então, ela, ela aceitou lá o que a Afrodite mandou ela fazer, que era ir lá no submundo, né? Então, aqui assim, já era, na cabeça dela já era. Né? Vou morrer, porque ir lá no submundo com a cara e a coragem, ela não era uma deusa, ela era uma simples mortal. Né? Então é quando essa carta aí, quando assim, a coisa tá muito assim, fundo do poço, não há mais o que fazer, né? E isso pode gerar, inclusive, um estado, né, depressivo, né? No emocional. Então, assim, ela aceitou porque num ato de desistência. Ela não acreditava que, que fosse lograr algum êxito nessa tarefa. Então, repetindo, a carta mostra esse momento. Então, a gente tem que extrair a simbologia
do que a carta fala no exato momento. Então é uma carta muito ruim quando sai num jogo. Fundo do poço mesmo. E aqui está o 8 de copas no tarô de Marcélia. 3, 5, 8 taças. Número 8. E aí o 9 de copas, né? É uma carta muito legal que mostra que a psique passou lá no teste e aí tudo foi ajeitado, né? E com aval de Zeus, conforme a gente viu na história, e eles então puderam finalmente se casar de vez, e aí sem nenhum problema, sem nenhum mistério, sem nenhum segredo, né? Tudo às claras, né? Então, uma carta muito boa, que fala de realização e de muita felicidade, né? E essa conquista se deu pelos esforços dela, né? Então, é uma coisa muito merecida. Essa carta aqui, então, traz essa simbologia para a gente. O 9 de copas. É uma carta excelente. No tarô de Marcélia, aqui, 3, 6, 9 taças, o número 9. E o 10 de copas, finalmente, né? A consagração desse final feliz, né? A psique vira uma deusa, né? E então vai viver a eternidade com Eros, né? Num final super, hiper feliz. Chega de final triste, né? Nem das outras histórias. Então, o potencial do AIS foi plenamente realizado aí na carta do 10 de Copas. Também é uma das melhores cartas do baralho. No tarô de Marcélia, aqui está 3, 6, 9, 10 taças. Número 10. Então, como nos outros naipes, o AIS fala do potencial desse naipe, do 2 ao 10 é a história, né, passo a passo, mostrando os fatos e as experiências que os personagens são submetidos. E agora a gente vai para as cartas da corte, onde há personagens, cada carta vai estar se referindo a um personagem da mitologia grega, né? Então, cada um vai ter um caráter diferente do outro e tal, como nos outros naipes. Então, vamos ver as cartas da corte do naipe de copas. Lembrando aqui da nossa tabelinha mágica, né? Que ajuda muito, né? Para a gente ler as cartas da corte, principalmente quando a gente ainda não tem muita experiência, né? Então, lembrando aqui, os jovens são o cavaleiro e o pajem, o valete, e os maduros, o rei e a rainha. Cavaleiro e rei, os ativos, rainha e pajem, os receptivos. Então, para o naipe de copas. Então, é só a gente trazer essas dimensões para a área do sentimento, né? Então, por exemplo, o pajem, ele não tem ainda uma consolidação em relação à questão do sentimento, porque ele é muito imaturo, né? E o rei, por exemplo, é super maduro, a rainha, né? Então, a gente consegue dar um direcionamento para a leitura do jogo aí, sem aprofundar no personagem propriamente dito da mitologia. Aqui está, então, o pajem de copas, que é representado por Narciso, né? Então, ele é, assim, vê aqui pela figura,
um rapaz muito novinho, né? Então, assim, ele não tem experiência nenhuma na questão dos sentimentos, né? Então, ele não tem ainda aquela consistência, é muito imaturo, né? Então, passa a ideia para gente que se trata de alguma coisa muito delicada ainda, muito incipiente, né? E que precisa ser cultivado para que floresça, né? Então, isso tem, pela tabelinha, a gente consegue chegar nisso, né? É um jovem completamente imaturo e muito receptivo, né? Então, tranquilo, né? A carta do Pajem de Copas, que representado por Narciso. A simbologia aqui da água do lago parada, né? Não é uma carta de ação em relação ao sentimento. E aqui na carta do tarô de Marcélia, o pajem ou o valete de copas. O cavaleiro de copas vem representado por Perseu, né? Então ele é jovem, né? O cavaleiro, mas ativo, né? Então ele tem a iniciativa, né? No campo do sentimento. Então, assim, o rapaz é bom, né? É romântico, né? Mas ele ainda não tem a maturidade do rei e da rainha, por exemplo, né? Mas é bem mais do que o pajem, né? Então é aquela pessoa que se sacrifica em nome de um amor, né? Não faz sexo casual, né? Só faz quando tem sentimento. Então é uma pessoa muito comprometida com essa questão do, dos relacionamentos, né? É o cavaleiro mesmo, né? Que se ajoelha aos pés da sua rainha, né? Então aqui está o Cavaleiro de Copas, representado por Perseu. No tarô de Marcélia, aqui está a carta do Cavaleiro de Copas. A Rainha de Copas vem representada por Helena, a famosa Helena da Guerra de Troia, né? Muito sensual, que despertava a cobiça, né? Dos homens. Ela vem lá na Carta dos Namorados, lembra? Ela foi escolhida lá por pares, né? Então ela por ser madura, né, ela consegue o que ela quer na questão dos sentimentos, né? E quem a conquista vai ter o seu amor por completo, né? Ela se entrega totalmente à pessoa amada. Então é uma carta que tem muito peso, né, nessa questão dos sentimentos associado a uma maturidade, né? Então, é uma carta que, tipo, quando essa carta sai, a gente pode entender que é alguém que está realmente comprometido, né, com essa questão de uma relação, né? Então, aqui a nossa querida Helena de Troia. No tarô de Marcélia, Eila, rainha de copas. E por fim, o rei de copas, representado por Orfeu, né? Maduro, pela tabela, né? Muito ativo, só que aí
tem um detalhe que é legal trazer do mito dele, que ele foi buscar a esposa lá no submundo, né, e conseguiu que ela, tipo, revivesse. Mas ele, na saída do submundo, ele não podia olhar para trás, né? E aí ele, inseguro para saber se ela estava realmente seguindo ele, ele olhou para trás. E aí perdeu o amor da vida dele para sempre, né? Então, isso foi o quê? Uma demonstração de insegurança, né? Em relação aos sentimentos, né? Será que ela está aqui mesmo atrás de mim, né? Então, uma pessoa que está sempre duvidando, né? Se aquela relação, por mais que ele ame a outra pessoa, que essa relação ela realmente seja sólida, né? Então é o grande problema que o Orfeu traz, né? Enfim, mas é alguém que ama, né? De uma forma muito intensa, né? Mas traz com ele essa questão da insegurança. Então, ele acaba colocando em risco, né, uma relação e em função dessa insegurança, dessa desconfiança. Então, rei de copas, maduro, ativo para o sentimento, Orfeu. No tarô de Marcélia, eis aqui o rei de copas, maduro, ativo em relação aos sentimentos. E aí, a gente vai encerrando, né, o nosso módulo 3, praticamente tudo que a gente precisava ver em termos de conteúdo está terminando aqui, né? O módulo 4, né, ele vai tratar de práticas de jogos. E aí eu vou pensar aqui qual seria a melhor maneira para a gente fazer isso, né? Então, foi muito gratificante, né, poder estar aí preparando esse material e trazendo para vocês de uma forma muito humilde, muito despretensiosa, porque eu ainda estou aprendendo muito também, né? O tarô não se esgota, né? A gente vai estar sempre aprendendo e né, contar com todo mundo aí que está acompanhando foi de fundamental importância, né? Para que esse projeto fosse concluído, né? Então, muito obrigado mesmo. E vamos ver aí como é que a gente vai fazer a nossa prática de jogos no módulo 4. Valeu! Obrigado!